Bom dia, amigos, mais uma vez aqui no Contraponto. Hoje que eu vou abordar a lei do abuso de autoridade e as bobagens que são ditas por aí a respeito da lei, sem ninguém nunca ter lido nada nem saber por que ela foi feita. O título do meu texto hoje chama-se A Lei do Abuso de Autoridade e o Abuso da Burrice. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou por voto das lideranças a Lei do Abuso de Autoridades, vinda do Senado Federal, uma vez que nesta casa foi aprovado por 59 a 17 em 2017. E uma vez aprovada, deu início ao verdadeiro cipoal de opiniões burras, desencontradas e desinformadas de gente que não leu a lei, de quem leu a lei e não entendeu nada, e de quem leu e entendeu e, para atender suas posições ideológicas, passou a desinformar de forma mais descarada. Primeiramente, informo que a lei é boa e espera-se que seja sancionada pelo presidente da República sem vetos. Mas notícias vindas do Planalto apontam que haverá vetos. Do ponto de vista político, não vislumbro com bons olhos vetar, mesmo que seja um ou outro artigo. O Congresso Nacional, ao que parece, pretende derrubar os vetos. E o presidente da República, comprar briga com aquela casa, neste momento, não é uma boa ideia. Vamos aguardar. Ele tem 15 dias para pensar. Quanto ao conteúdo da lei, não vejo equívocos em seu texto. Os que contrapõem atendem aquele discurso de que vai tirar a independência dos juízes e promotores e atrapalhar a vida dos policiais. Quem afirma isso, sinto dizer, ou não sabe ler, ou quer desqualificar com o firme propósito de ser porta-voz de umas certas corporações que não querem mudar a atual lei que nada pune, e que foi feita em 1965, em plena ditadura, que, óbvio, não queria punir nenhum abuso das autoridades. O que mais me entristece são jornalistas que se dizem formados trombetearem as maiores barbaridades demonizando a lei. Teve um canal de televisão pago, em seu programa de jornalismo, apresentado à tarde por uma repórter de largo sorriso e estreita informação, ao lado de um barbudinho, ruim de doer, fazendo comparações num quadro onde aparecem os crimes que responderão às autoridades judiciárias e dos políticos. Aquilo apresentado foi tão asnal que, se fosse chefe da redação, demitiria os dois por passar informação completamente errada em um canal pago. Teve outro que cobra a política de Brasília por uns 40 anos, dizendo enfaticamente que um policial não mais poderá algemar nenhum preso em qualquer circunstância. Acho que essa gente somente entende se as leis for apresentada em quadrinhos, como nos gibis. Aproveito a oportunidade para esclarecer que os crimes tipificados na lei de abuso de autoridade serão somente promovidos pelo Ministério Público, titular da ação penal, e será julgado por um juiz, obedecendo à ampla defesa e o direito de recorrer para os tribunais superiores. Se os que detratam a lei não entendem isto, então não confiam nos poderes constituídos. Esclareço que estão inseridos na tipificação de abuso todas as autoridades do país, não só os ligados ao Poder Judiciário. Legislativo e Executivo também estão na alça de mira na punição de abusos. Quem combate a lei defende o abuso, não há outro argumento. A gritaria contrária à aprovação da lei saiu dos órgãos de representação dos juízes e promotores. E, para não ficar no esquecimento, logo disseram que a Lava Jato seria prejudicada. E, pelo andar da carruagem, se revogarem a lei da gravidade, prejudicarão a força-tarefa de Curitiba. Dizem os valentes que serão suprimidos da lei a independência do Judiciário e do Ministério Público. Não sei de onde tirar essas conclusões, pois não vi nada disso no texto. O que li aqui que agora para prender, para decretar prisão em desconformidade com a lei, dará pena de 1 a 4 anos e multa. Ou será que não houve um sem número de prisões ilegais no âmbito da Lava Jato? Quer um exemplo? A prisão de Temer, sem nem haver ainda um processo judicial aberto. Outra situação de tipificação da pena, tipificação penal, descrita na lei, a condução coercitiva de testemunha ou investigado, sem antes notificá-lo para se apresentar espontaneamente. Querem mais? E esta interessa a nós, advogados. Os defensores terem acesso aos inquéritos quando seus clientes estiverem presos. Quantas e quantas vezes foi noticiado que advogados não tinham acesso a esses inquéritos, pois davam a desculpa de que os mesmos corriam em sigilo.
Isto ninguém comenta. Claro, não leram a lei. O uso de algemas. A lei reproduz uma súmula vinculante de número 11 do STF que disciplina o seu manuseio. O critério de usar as algemas ficará a cargo do policial quando o preso demonstrar resistência à prisão ou pôr em risco a integridade de quem prende. Então, repito, com todas as letras, para aqueles jornalistas que têm lado e que não se suprimiu o uso delas. Leiam a lei. Leiam a lei. Se não entendem, procurem um advogado isento que explica o que não ficou claro. Fica feio passar informações erradas. O problema que ocorre no Brasil é a sanha punitivista, que desfralda a bandeira que prender à torta e à direito vai acabar com a corrupção, bandidos e demais infratores. A história nos mostra diversos exemplos que esta conduta é burra e errada. Assim, vão estudar a Revolução Francesa e verão o que eu quis dizer. Para aqueles que divulgam notícias erradas por não ler antes a lei, ou que deveriam ler, tem diversas versões do livro com o tema Revolução Francesa, com muita ilustração colorida que facilita a compreensão. Sinto dizer, mas infelizmente não tem versão para colorir. Então o que eu vejo por aí das pessoas falando da lei do abuso de direito, são pessoas que não leram a lei, se leram não entenderam, e se leram entenderam, passam a informação errada. As algemas não estão liberadas, mas caberá ao policial usá-las ou não, se houver resistência por parte de quem for preso. Né? Uma vez cometido o abuso, quem tem a legitimidade para a população é o Ministério Público, e depois será julgado por um juiz. E um detalhe que está na lei que as pessoas não observaram: a autoridade somente perderá a sua função se ele for reincidente depois de 5 anos. Mas se ele for reincidente no abuso, ele perde o cargo. Com a lei atual, se for aprovada, se ele cometer o abuso, ele não perde o cargo. Não é só se ele for reincidente. Isso ninguém diz. Passa ao Léo. Então, amigos, bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento.